Aleluia. Boa noite, igreja. Vamos adorar aquele que é digno da nossa adoração. Amém? Aleluia. Com palmas, amém? És real pra mim, és fiel a mim, tua graça alcançou meu coração, és meu Salvador e me resgatou, tua graça alcançou meu coração, eu cantarei. Te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu encontrei o seu amor, eu encontrei o seu amor, Senhor. Eu encontrei o seu amor, eu encontrei o seu amor, Senhor. Real pra mim, és fiel a mim, tua graça alcançou meu coração, és meu Salvador que me resgatou, tua graça alcançou meu coração, e eu cantarei e te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu cantarei que te encontrei, eu bradarei que te encontrei, eu encontrei o seu amor, eu encontrei o seu amor, Senhor. Eu encontrei o seu amor, eu encontrei o seu amor, Senhor. Hey, yeah. O teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, e o teu amor me libertou, o teu amor me libertou, o teu amor me libertou. Eu encontrei o teu amor, e o teu amor me libertou. Hey, Senhor, a tua glória, a tua graça nos alcançou, Pai, é por isso que estamos aqui adorando a Ti, Senhor, obrigado, Pai, aleluia, Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor, amém? Oh Deus, só Tu és digno, Senhor, da nossa adoração, Pai. E sabemos o quão Tu tens sido real a nós, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluias. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós queremos Te conhecer mais e mais e mais e mais.
jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Oh, nós queremos, Deus, te conhecer. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Descer a chance. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado és o mais belo entre Tu és o mais belo, Yeshua. Tu és o nosso amado. Muito obrigado, Deus, por esse amor imerecido que o Senhor nos deu, que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigado pela tua graça, Pai. Oh, Yeshua, nós te adoramos. Oh, chama Ele, chama Ele, chama Ele, para que Ele queime no seu coração. Chama Ele.
Tu és o nosso amado, o mais belo entre milhares e milhares. Milhares e milhares, meu Amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e O Espírito Santo, sinta-se à vontade no meio de nós. Os teus filhos, assim. Aleluia, Senhor. A Ti, ó Pai, toda a honra, toda a glória, Senhor. Toda a nossa adoração e o nosso louvor a Ti, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou, e Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou, e Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o medir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Quem vai? E eu me despedi dos meus pais.
Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Pra onde irei? Se não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Eu sou totalmente teu. Somos teu. Eu fui encontrado pelo teu amor. E eu sou. Nós somos, Pai, totalmente teu. Sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você. Em ser um com você. Em ser um com você. E eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou, declare eu sou totalmente teu. Eu fui contemplado em ser um com você, em ser um. Declare somos um com você, somos um com você. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Ah, Senhor, sabemos o quanto, Senhor, tem sido, Pai. Oh Deus, o quanto os nossos dias têm sido, Senhor, de dias de vitórias, Senhor. Pois só o momento, Senhor, pois só o fato de sermos, ó Pai. Ah, Deus, o fato de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, pela semana que passamos, ó Senhor. Podemos olhar para o alto e dizer, nós somos vitoriosos em Ti, Senhor. Ah, nós somos um só, Senhor, contigo, Pai. Deus, traga gratidão aos nossos lábios a cada dia, Senhor. Pai, que os Teus filhos, ó Senhor, não se queixem, Senhor, daquilo que não foi conquistado, Senhor. Mas posso olhar para trás e ver o quão grande tem sido a Tua mão, ó Senhor, a Tua graça, Senhor. O Teu cuidado sobre cada um de nós, ó Senhor. E declaramos, nós somos, ó Senhor, um só contigo, Pai. Em o nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Irmãos, aquele que trouxe seus dízimos, suas ofertas, enquanto estaremos adorando ao Senhor, traga até o altar, amém? Eu sou grato por tudo que tenho. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Aleluia. Maior prova de um amor tão profundo
muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor e em todo tempo seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Sou grato por tudo e o que tenho, declara a igreja. Tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro. Ao me dar a salvação, louvarei ao Senhor e em todo tempo o seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Será sempre a nossa canção. Pai, Senhor, obrigado, Deus, por esse momento de adoração, ó Senhor, de poder abrir os nossos lábios, ó Senhor, e louvar a Ti, Senhor. Obrigado mesmo, Senhor, pelo Teu amor superabundante em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, por cada vida, Senhor, que trouxe até o Teu altar os seus dízimos, suas ofertas, ó Pai. E pedimos, Senhor, que a Tua unção, graça, Senhor, o Teu multiplicar venha sobre a vida de cada um deles, Senhor. E sobre nossa vida, Senhor, abra mesmo o nosso entendimento, Senhor, para que a Tua palavra que será ministrada, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Fala aos nossos corações, é que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu passo a palavra ao pastor.
Amém? Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Vamos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor. Uma palavra, nós vamos falar um pouquinho a respeito de um homem lá do Antigo Testamento, um homem que eu não sei se vocês já ouviram falar dele, ele está citado apenas 2 vezes na Bíblia e bem pouquinho, bem poucos versículos, mas o curto relato da história dele nos ensina muito a respeito daquilo que ele viveu e daquilo que ele pode nos ensinar, como ele mudou a perspectiva de vida dele, assim como ele pode nos ensinar também a mudarmos a nossa perspectiva de vida. Você já teve uma perspectiva ruim da sua vida? Já? Teve uma perspectiva ruim da sua vida? Então vamos aprender um pouquinho com esse homem de Deus aqui, que também já nasceu com uma perspectiva ruim, mas ele conseguiu mudar a sua vida, a sua perspectiva e também a sua vida. Quero convidar vocês a abrirem a palavra no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos ler 2 versículos. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu vou ler em 2 versões que eu peguei, porque tem uns detalhes em cada versão que vai ser melhor para a gente trabalhar. 1 Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. Amém? Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes e estenda os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E que Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Deixa eu ler aqui já numa outra versão. Diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Preserva-me do mal, para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Amém. Senhor Deus e Pai, nós lemos a tua palavra e pedimos ao teu Santo Espírito que possa nos ministrar e revelar a tua vontade para a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Nós temos aqui um breve relato da vida de Jabes, né? Quem já conhecia Jabes? Difícil conhecer Jabes, né? Jabes é um personagem ali pouquíssimo citado. Na verdade, ele está nesses 2 versículos que eu acabei de ler e em mais um versículo só que nós vamos ler um pouco mais para frente. Mas esse curto relato, como eu disse, nos ensina muito a respeito da vida de Jabes, se nós fizermos aqui um bom estudo a respeito do texto e conseguirmos aqui coletar ricos detalhes que nos foram deixados. Primeiro, a gente vê um homem que se chama Jabes, e a gente já começa aqui entendendo o que significa Jabes, né? Jabes significa dor. Significa dor. Imagina você nascendo com um nome querido como esse, né?
você já nasce com um nome, o teu nome é dor. Quer dizer, você já tem uma perspectiva de vida assim, como é teu nome? Jabes, o que significa? Dor. Qual é a tua perspectiva de vida sobre isso? Não sei se vocês já pesquisaram do significado do nome de vocês? Provavelmente sim, né? Já deve ter pesquisado o significado do nome de vocês. E isso às vezes mexe com a gente, né? Não tanto com a gente, porque nós, que somos ocidentais, a gente não dá muita importância para isso. Mas quem é do Oriente Médio, mais para o lado do Oriente, eles dão muito valor para isso. A cultura no Oriente Médio, ela pesa muito o nome da pessoa. Então, para Jabes, era uma condição complicada. Era uma condição extremamente complicada. Porque ele tinha que conviver com um nome pesado, que significava dor. Ele tinha que conviver com sarro, né? Ele tinha que conviver com o que falavam dele e do nome dele, né? Com o que as pessoas falavam a respeito do nome dele. Imagina crescer, né? Se hoje já tentam de todas as formas tirar sarro do nome das pessoas, tentar achar alguma coisa para poder tirar um sarro. Imagina alguém que tem um nome que significa dor. Tanto amigos quanto família, colegas, enfim, imagina o tanto que Jabes não sofreu por conta do seu nome. E, como eu disse para vocês, lá no Oriente Médio a questão do nome pesa muito, porque eles creem que o significado do teu nome é aquilo que vai prevalecer para a tua vida. Que você vai viver e vai ser aquilo que o teu nome significa. Isso é muito pesado na cultura do Oriente Médio. Então, para Jabes, isso era terrível. Isso era pesado, muito pesado. A gente não sabe exatamente por que a mãe de Jabes colocou o nome dele assim, apesar que você vai dizer, não, mas está escrito aí, né? Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Mas isso pode ter pelo menos dois significados. Um é que, de fato, ela literalmente pode ter tido um parto muito difícil, né? Mais difícil que dos outros filhos. Então, literalmente, ela pode ter falado a respeito disso, da dificuldade do parto. Ou ela poderia estar querendo dizer que ela estava vivendo o momento mais difícil da vida dela. Que ela, por algum motivo, alguma circunstância na vida dela, vamos dizer assim, ele não veio numa hora boa. Ele nasceu num momento difícil. Então pode significar uma das duas coisas. O fato é que ela esboçou, a mãe de Jabes esboçou em Jabes, no filho, o sentimento dela daquele momento. Assim como acontece com muitos de nós, né? Um perigo, muitas vezes, que nós temos é de sobrecarregar uma outra pessoa, jogar em cima de uma outra pessoa as nossas aflições, as nossas angústias, por conta de algo que nós estamos vivendo. Não é? Não acontece isso? Acontece ou não acontece? Acontece, né? E acontece muito. E aqui a mãe de Jabes, ela faz isso. Seja por um motivo ou por outro, os dois que eu citei, que são os mais prováveis, né? O fato é que ela jogou em cima do seu filho, ela sobrecarregou o seu filho com o peso daquilo que ela passou, do momento em que ela estava passando, o momento que ela estava vivendo. E se Jabes tivesse permitido que isso tomasse conta da trajetória da sua vida, quem seria Jabes, né, gente? Quem seria Jabes? Talvez você esteja dizendo, mas pastor, quem é Jabes? Mas ele foi alguma coisa para você estar dizendo isso? Sim, nós vamos chegar lá, tá? Esses dois versículos já nos dizem muito, mas tem um outro versículo que eu disse, que vai nos mostrar algo
sensacional, formidável a respeito daquilo que Jabes recebeu, mas do que ele não aceitou receber. Jabes recebeu um nome, certo? Ele recebeu um nome, mas ele não aceitou receber o peso que existia sobre esse nome. Ele disse: ok, você me deu o nome, mas eu não vou viver por esse nome. Eu não vou viver pelo peso que me foi colocado. Eu vou mudar a minha vida. E é mais ou menos por aí que eu quero trabalhar com vocês. Eu quero pegar 3 pontos em que Jabes nos ensina. O primeiro ponto é esse que eu acabei de falar. Nós podemos mudar nossa vida. Nós podemos mudar a nossa vida. E esse é a primeira coisa que Jabes já nos ensina. Pela lógica, era para Jabes ter uma vida horrível, difícil, ruim. Como eu disse para vocês, carregando isso que lhe foi colocado, que lhe foi sobreposto. Mas ele não aceitou. E ele disse: minha vida não vai ser carregada em cima disso, eu vou mudar minha vida. Amém? Não carregue o peso que lhe é sobreposto. Amém? Qual que é o primeiro peso que nos é sobreposto, gente? Nós já temos uma semelhança com Jabes. Qual que é? Todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos pecadores. Ou seja, nós já nascemos com sobrepeso. Não é? Nós já nascemos com sobrepeso. Nós já nascemos condenados. A Bíblia fala: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E só se tornam salvos aqueles que tomam uma decisão de mudar a sua vida. Então aqui já começa a primeira semelhança nossa com Jabes. E Jabes não permitiu então que o nome que ele recebeu decidisse quem ele seria. Amém? Da mesma forma, irmãos e irmãs, não permita que aquilo que é colocado sobre você decida quem você vai ser. Amém? Comece já por aí, mudando. Nós podemos mudar as nossas vidas, nós podemos mudar essa ideia daquilo que nos foi colocado para sermos, para vivermos e para sermos. Jabes, ele não baseou o seu valor no que as outras pessoas falavam dele, ou até mesmo naquilo que a própria mãe dele colocou sobre ele, e a gente vê isso logo no início do versículo 9, quando ele diz assim, quando a Bíblia diz assim: Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Jabes foi o mais ilustre, foi mais ilustre do que os seus irmãos. Aquilo que foi colocado sobre ele era para ele ser a escória da casa, sabe? Aqui a gente poderia até fazer um outro comparativo dele com Davi. Lembram quando Samuel foi levado por Deus, o profeta Samuel foi levado por Deus para a casa de Jessé, né? Falou: vai lá na casa de Jessé, porque você vai ungir um dos filhos dele como rei. Não foi assim? E Samuel chega lá, e Jessé tinha 7 filhos, e ele começou a ser apresentado para Samuel os filhos. Jessé foi apresentando os filhos para Samuel, e ele foi, né? Olha como que é, né, o ser humano, como que são as coisas, né? Ele catou logo o primeiro filho, que era o mais fortão, o mais bonitão, e logo Samuel bateu o olho nele
e falou, só pode ser esse, é o primeiro, de cara eu já sei, é o primeiro, né? E Deus chega então para Samuel e fala, Samuel, você está errado. Você é homem, você é humano e enxerga como homem, enxerga como humano. Eu não enxergo desse jeito. E aí foi o primeiro, foi o segundo, e foi passando um filho atrás do outro, e acabou os filhos. E quando acaba os filhos, Samuel, passou todos, não era nenhum, e agora, Deus? Tudo bem que você disse que não era para eu olhar com os meus olhos, mas acabou, não tem mais o que olhar, né? E então, Samuel vira para Jessé e fala, acabou teus filhos? Aí Jessé fala, não, tem um pirralhinho no campo, pastoreando. E eu vou aqui emendar, tá? Porque a Bíblia resume a conversa. Eu vou terminar de falar o que Jessé falou. Mas quando você me disse, profeta, que você ia ungir um dos meus filhos como rei, eu nem me preocupei de chamar aquele lá, porque aquele lá ninguém dá nada, nem eu. Nem eu. E ele era só quem, gente? Davi. Considerado até hoje o maior rei de Israel. Considerado até hoje o maior rei de Israel. Por quê? Porque ele não permitiu que aquilo que foi colocado sobre ele, não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes, nem os pais dele acreditavam nele, os irmãos então nem se fala, né? E todas as outras pessoas, depois que Saul descobriu que ele tinha sido ungido como rei, perseguiu Davi absurdamente, tentou acabar com Davi muitas vezes. Ou seja, se Davi tivesse acreditado no que falavam dele, sobre ele, ele não teria sido rei. Se Jabes tivesse acreditado no que diziam que ele deveria ser, ele teria sido exatamente o que foi colocado sobre ele. Você vai ser... Eu olho para você e lembro dos meus dias ruins. Lembro das minhas dores, dos meus dias difíceis. Olha o peso que foi colocado sobre esse homem. Mas a palavra nos mostra que Jabes foi o mais ilustre dos seus irmãos. Ou seja, ele não apenas não aceitou o que foi colocado sobre ele, como ele disse, eu vou mudar a minha vida, eu vou mudar a minha história, e o meu nome vai ser o menos importante, o significado do meu nome vai ser o menos importante, agora o meu nome vai ser importante. Porque eu vou mudar primeiro a perspectiva, lembra que eu falei? Primeiro eu vou mudar a perspectiva que eu tenho sobre a minha vida, e depois, com as minhas atitudes, obviamente, eu vou mudar a minha vida, e era exatamente o que eu ia falar agora. Jabes, ele mostrou que ele tomou as atitudes corretas. Jabes tomou as atitudes corretas. Ele não acreditou no que foi colocado sobre ele, e ele também não quis se revoltar com isso. Porque são dois erros que nós cometemos, né? Quando alguém nos ofende, quando alguém tenta nos colocar para baixo, nos dizer que nós somos algo que nós não somos, nós corremos o risco de cometer dois erros. O primeiro erro é acreditar. O segundo erro é se revoltar, no mau sentido. Porque daí a gente continua cego do mesmo jeito e vai agir errado do mesmo jeito. Jabes não falou, não, eu não aceito, mas eu não vou me revoltar, eu vou mudar a minha vida. Eu vou mudar a minha vida. Então Jabes, ele toma então as atitudes corretas. Embora as pessoas tivessem julgado que ele seria um fracasso, né, ele não deixou que isso afetasse ele, tanto é que a gente vê que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Jabes viveu pela fé. Amém?
que é exatamente como nós devemos viver. Viver pela fé e não pelo momento. Olha que coisa interessante que a mãe de Jabes nos mostra. Ela acaba nos mostrando que ela vivia pelo momento. Porque ela refletiu o momento de dor dela, colocando isso um nome no filho. E Jabes, ele vai fazer exatamente o contrário. Ele fala assim, não vou viver pelos momentos que eu passo. Eu vou viver pela fé num Deus que eu tenho. E aí a gente entra no segundo ponto. O primeiro ponto é, nós podemos mudar nossa vida. Amém? Nós podemos mudar nossa vida. Jabes mostra isso, que ele também pôde mudar a nossa vida, mudar a vida dele. O segundo ponto é, eu não posso fazer isso sozinho. Eu preciso de alguém para me ajudar a fazer isso. Eu preciso de alguém que faça isso acontecer. E para que eu possa ter essa pessoa, eu preciso me relacionar com ela. Óbvio que todo mundo já sabe que eu estou falando de Deus. E ele mostra isso porque, como eu disse, Jabes demonstra que ele vivia pela fé. E ele então orava. Jabes tinha uma vida de oração. Ele reconheceu que ele precisava de ajuda. Ele sabia que ele precisava mudar a história da vida dele. E ele reconheceu que ele não conseguiria fazer isso sem a ajuda de Deus. Já que ele acreditava em Deus, ele tinha fé, e que se ele quisesse ter sucesso nesse plano dele de mudança de vida, ele precisava então da ajuda de Deus. Ele precisava da ajuda de Deus. Justamente para que ele tomasse, como eu falei, que ele tomasse as atitudes corretas. Porque como a gente pode supor, Jabes não estava muito bem cercado de pessoas que o ajudariam. Então ele precisava procurar, ele precisava buscar uma ajuda que de fato ia ajudá-lo a mudar a sua vida. Então ele cria um hábito de oração. Preciso mudar a minha vida, eu posso mudar a minha vida. Para mudar a minha vida eu preciso de ajuda, então eu vou ter um hábito de oração. Se eu quiser ter sucesso, eu preciso da ajuda de Deus, e para que Deus me ajude, eu preciso orar. E ele não orou uma vez. Como muitas vezes acreditam que não, é aquele momento, sabe assim? As pessoas creem num momento que vira a sua vida. Gente, não é um momento que muda a nossa vida. É a prática, é o exercício que muda a nossa vida. É a disciplina que muda a nossa vida. Eu queria evitar a palavra disciplina porque parece coach, né? Eu queria evitar essa palavra, mas ela cabe. Mas é a prática, é o exercício de vida. Relacionamento com Deus não é um dia que vai acontecer algo sobrenatural, inacreditável, e a partir dali minha vida muda. Primeiro que, para que Deus haja na minha vida, precisa haver esse relacionamento entre mim e Ele. A vida de Jabes mudou, mas foi dentro de uma vida consagrada, uma vida de oração que ele estabeleceu para ele mesmo. E olha que coisa interessante, né? Que mostra a importância da oração regular, ou seja, de orarmos sempre, orarmos regularmente. Lá na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus, na verdade a gente chama de oração do Pai Nosso porque a gente deu esse nome, né? A oração que Jesus nos ensinou, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, Jesus ele fala assim, o pão nosso de cada dia, como é que é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Olha que coisa interessante. Se essa oração é um modelo, correto? Concordam? É um modelo, certo? É um modelo de oração. Significa que nós temos que pegar todas as partes dessa oração e entendê-las
o que elas significam, por que ela está ali e colocarmos em prática, correto? E Jesus ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que significa isso, gente? Hã? Fala mais alto aí para mim. O que significa isso? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Alimentação diária. Oi? A provisão no presente. Mais alguém? O pão nosso é a provisão, certo? Aí ele fala assim, de cada dia, ou seja, que Deus provê as nossas necessidades diariamente, certo? Agora, vamos fechar, nos dá hoje, certo? Vamos traduzir. Se eu estou dizendo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa oração serve para amanhã? Serve para depois de amanhã? Por quê? Porque a oração tem que ser diária. A gente muitas vezes não percebe esses detalhes, né? Muitas vezes a gente não percebe esses detalhes que Jesus colocou ali para nos ensinar. A oração precisa ser uma prática diária. Jesus está ensinando isso nessa frase da oração do Pai Nosso. O contato com Deus, o relacionamento com Deus precisa ser diário, porque diariamente eu declaro que o Senhor provê as minhas necessidades. Diariamente eu declaro, Senhor, o Senhor vai me sustentar nesse dia. Estou acordando agora, Senhor. E eu sei que o Senhor vai prover as minhas necessidades do dia, a começar pela força que eu preciso para levantar dessa cama. Porque a força é provisão também, energia é provisão. Saúde, física, mental, espiritual, é provisão de Deus. E eu já preciso acordar falando, Senhor, me sustenta nesse dia. Não é isso aqui, gente. Entra também, toda a provisão do Senhor. Mas o simples fato de nós estarmos vivos é provisão do Senhor. Quando eu falo vivo, eu não estou falando só de ausência de morte. Eu estou falando vivos vivendo. Ficou bom assim? Deu para entender? Ativos. Isso. Porque tem gente que está viva, mas está morta. Agora acho que ficou melhor. Não é? Tem gente que está vivo, mas está morto. Que acorda, rotina, deita, acorda, rotina, deita, e não está vivendo. Sabe, é o zumbi. Sabe o zumbi? O zumbi, ele anda, ele sabe que ele tem que comer, não é? Mas não tem vida. Está vivo, mas não tem vida. Que é o mais interessante do zumbi, é que ele é chamado de morto-vivo, não é? Como é que pode ser morto-vivo? Não dá. Não dá. Mas uma pessoa que está viva, mas não tem propósito, ela está morta. Ela está morta. E esse era o ponto de Jabes. Eu não posso viver sobre a proposta que me foi colocada, dor. Não posso viver sobre isso, porque se eu viver sobre isso, eu não vou viver, eu estou morto. Eu preciso viver. Se eu preciso viver e a minha própria mãe me coloca um peso desse, então eu preciso mudar
eu preciso mudar a minha fonte. Eu preciso mudar onde eu me abasteço. Eu preciso me abastecer de vida. E quem é vida? Deus é vida. Então eu preciso me abastecer de vida, eu preciso orar. Então ele ora, né? E essa questão do diário, gente, é uma coisa que nós precisamos trabalhar na nossa cabeça. Nós precisamos trabalhar isso. Eu até escrevi uma frase, anota aí, escreve aí, ó. Tanto o bem quanto o mal, precisam ser buscados e vencidos diariamente. O bem buscado, o mal vencido. Óbvio, né? Tanto o bem quanto o mal precisam ser buscados e vencidos diariamente. O bem, né, nós já falamos, Jesus mesmo ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Precisamos buscar o bem diariamente. O bem é quem? É Deus, né? Precisamos buscar a Deus diariamente, não só em oração, mas a oração refletindo em nossa vida através de atitudes, nós vivendo aquilo que nós estamos buscando. Nós precisamos refletir aquilo que nós buscamos. E de fato, irmãos, a gente reflete aquilo que a gente busca. Não reflete? A gente vê isso na vida das pessoas, né? A própria palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então você vê, você conhece as pessoas, você sabe, tem gente que só tem um assunto, já perceberam? Quando você está falando daquele assunto, a pessoa fala que é uma maravilha, mudou de assunto, acabou a pessoa não fala mais. Por quê? O coração da pessoa está cheio daquilo, né? Como já perguntaram para mim, mas você fala tanto de Deus, de Jesus e de Bíblia, você não cansa? Eu não. Mas por que você fala tanto disso? Eu falo, que bom que você está falando disso. Para mim é um elogio. Porque se minha boca tá falando disso, é porque meu coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Quer ver o que tem no coração de uma pessoa? Escuta a pessoa. Deixa a pessoa falar. E você vai perceber do que o coração dela está cheio. Não é? Isso é até uma estratégia, né, psicóloga? Né? Deixa falar. Você vai perceber o que está dentro do coração. Não é assim? E quando a gente precisa tratar uma pessoa, é o que nós fazemos. Fala. E a pessoa fala. E a própria pessoa vai soltando o que está cheio o coração dela. E Jabes, ele entendeu isso. Se eu preciso, e eu entendo que eu preciso mudar a minha vida, eu preciso então me encher daquilo que vai fazer essa mudança na minha vida. Daquilo que vai transformar a nossa vida. E é exatamente o que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Que nós falemos com Ele todos os dias. Que a gente fale com Ele todos os dias. Muitos dizem assim, Senhor, muda a minha vida. E aí Deus fala assim, estou tentando. Eu estou tentando. E eu estou aqui, te esperando. Para você vir falar comigo e deixar eu falar também. Né? Para você vir falar comigo e também me ouvir. Nós podemos mudar nossa vida. Ok? A chave é entender que eu preciso de ajuda. Orando. Buscando a Deus. E o terceiro aqui para a gente fechar, o esforço, a dedicação. O terceiro ponto é o esforço, a dedicação, para que nós sejamos bênção. Jabes não queria mudar a vida dele para ele esfregar na cara das pessoas. Isso é muito importante, porque tem muita gente que está se esforçando para mudar a vida porque quer provar para os outros que eles estão errados. Você não é assim, tenho certeza. Mas conhece alguém que você vai compartilhar depois. Amém? Amém.
Jabes não queria mudar a vida dele para que ele pudesse esfregar na cara de alguém. Que ele, olha, tá vendo? Vocês não acreditavam em mim? Eu mudei, estou esfregando na cara de vocês. Não. Ele queria mudar a vida dele para que ele pudesse ser bênção. Olha que coisa incrível, gente. Não foram bênção na vida dele, mas ele queria mudar de vida para que ele fosse bênção na vida de outras pessoas. Isso é um coração tratado por Deus. Isso é um coração tratado por Deus. Porque muitas vezes pessoas se esforçam em oração, faz até campanha, pede oração para Deus e o mundo, para que depois, no mínimo, dizer assim: você não sabe o preço que eu paguei de oração para que isso acontecesse. Nós precisamos buscar em Deus uma mudança de vida para nós, para que nós possamos ser bênção na vida das outras pessoas. Para que a gente possa ser bênção. Era isso que Jabes queria. E eu vou mostrar para vocês que Jabes, ele tinha esse olhar na oração, pedindo a Deus: Senhor, me abençoe. Né, que ele pediu para Deus para ele ser abençoado, e nós vamos ver que não era para o seu próprio benefício, e Tiago nos ensina isso. Tiago, capítulo 4, versículo 3, um versículo muito conhecido de todos nós. Tiago 4, 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes em vossos deleites. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para gastardes em vossos deleites. O que Tiago, traduzindo o que Tiago está falando: vocês oram, vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo errado, vocês estão pedindo mal, vocês estão pedindo para o seu próprio egoísmo. Vocês estão pedindo para o seu próprio benefício. Deus não é assim. É o que Tiago está falando. Deus não é assim. E é justamente o que a gente aprende também com Jabes, né? E é aqui que eu quero mostrar para vocês, no capítulo 2, versículo 55 de Crônicas, de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 55, já que a gente já está em Crônicas, que diz assim: as famílias dos escribas que habitavam em Jabes foram os tiratitas, os simeatitas e os sucatitas. Estes são os quineus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Quanto nome difícil num versículo só, né? Mas o que importa aqui sabe a oração de Jabes? A oração de Jabes foi assim, quer ver? Ele diz assim, versículo 10, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Em outra, a primeira versão que eu li, estava lá, Oxalá, né? Oxalá que me abençoes. Oxalá significa quem dera, tá? Quem dera me abençoasses e expandisse o meu território, e que tua mão esteja comigo. Agora eu pergunto para vocês: Deus expandiu o território de Jabes? Expandiu, virou uma cidade. O nome de Jabes virou uma cidade. Talvez você esteja se perguntando assim: pastor, você estava no capítulo 4 e você voltou para o 2. Né? Gente, não está em ordem cronológica aqui os acontecimentos, tá bom? Só para não ficar dúvida depois, tá? O que nós estamos lendo no capítulo 4 aqui, no versículo 9 e 10, aconteceu antes do que está retratado no capítulo 2, 2,55, né, que eu li? Isso, 2,55, tá? Ou seja, a oração de Jabes, como a gente leu aqui, né, no final do versículo 10, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. De fato, Deus concedeu a Jabes o que ele tinha pedido. O abençoou, expandiu o seu território, e o território de Jabes se tornou uma cidade aonde os escribas, vários grupos de escribas, quem são?
aqueles que escreviam a Bíblia, escreviam a palavra. Ou seja, ele nada mais, nada menos fundou uma cidade de pessoas que trabalhavam com a palavra. Deus abençoou esse homem ou não? E abençoou esse homem para ele fazer o quê? Abençoar muitas outras pessoas. Abençoar muitas outras pessoas. O lugar, o território dele se tornou uma cidade aonde pessoas iam para lá para que pudessem estudar a palavra, escrever a palavra e ministrar, ensinar também a palavra. Por que ele recebeu? Porque ele soube pedir. E aqui nós vemos que Jabes, a oração de Jabes com certeza não se enquadra naquilo que Tiago falou. E eu quero fechar aqui o nosso momento justamente aqui frisando a oração de Jabes. Quero frisar alguns pontos da oração, tá, gente? Assim como eu falei, a gente precisa, um dia eu vou pregar sobre a oração do Pai Nosso. Assim como a gente precisa aprender os pontos da oração do Pai Nosso para que a gente saiba orar, Jesus falou, eu vou dar um modelo para que vocês saibam o que vocês precisam falar, né, o que precisa estar na oração de vocês. Eu também quero frisar aqui alguns pontos da oração de Jabes. Primeiro ponto, que diz assim, o início do versículo 10, que diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel. Amém? Jabes invocou o Deus de Israel. Jabes orou para aquele que verdadeiramente poderia fazer alguma coisa. Ou seja, ele foi para a fonte que de fato poderia mudar a sua vida. E muitas vezes a gente quer falar, sabe quando a gente tem um plano, alguma coisa que a gente quer que aconteça, alguma coisa que a gente quer que a gente mude na nossa vida? Muitas vezes a gente busca um monte de gente para falar. Não busca? Fala para um monte e esquece de falar para quem pode fazer, que é Deus. E já começa, o versículo 10, ele já começa dando esse indicativo aqui da oração de Jabes, que ele foi naquele que de fato poderia fazer a diferença. Só lembrando que na época de Jabes, ele vivia em meio ao povo gentil, e a idolatria naquela época era tomada. Ou seja, o que eu quero dizer? Que as influências que ele tinha negativas eram enormes. Muitas coisas que poderiam desviar a atenção real que Jabes deveria ter. Então ele conseguiu fazer uma coisa difícil, que até hoje é difícil também, se concentrar naquele que de fato pode fazer a coisa acontecer, que de fato pode fazer a nossa vida mudar, que é Deus. Ou seja, concentra em Deus. Segundo ponto, que diz assim, Oxalá que me abençoes, ou quem dera, né? O Senhor, quem dera me abençoasses, na outra versão. É um ponto em que a gente vê como Jabes está focado na sua oração. Foco na oração. Foco na mudança. Foco naquilo que você quer realizar. Lembra que eu disse? O que Jabes queria realizar? Uma mudança de vida. E essa frase demonstra como ele estava interessado na oração. Interesse na oração. Mas pastor, quando eu oro eu estou interessado. Tem certeza? Tem certeza que a sua oração já não se tornou repetitiva? Tem certeza que sua oração já não se tornou sonolenta? Todo dia eu coloco sobre Deus. De que jeito? De que jeito? Lembra o que mudou a vida de Ana, a mãe do profeta Samuel? O que foi que mudou? O interesse dela na oração. Que o sacerdote chega para ela e acha que ela está bêbada. E repreende ela. Está bêbada aí, mulher? E ela fala, não estou. É que eu estou orando com interesse. Você não está acostumado com isso, sacerdote. Aqui, pelo jeito, não acontece muito. Tanto é que ele vira para ela e fala assim, você vai receber a tua bênção.
né? Dizendo até assim, é verdade, não estou acostumado. E tanto é que eu não estou acostumado, você pode ter certeza, você vai receber o que você está pedindo. Por conta do teu interesse na tua oração, do teu empenho na tua oração, você vai receber. E eu friso aqui novamente, assim como Jabes, a oração de Ana não era uma oração egoísta. Não era uma oração pensando em si próprio. Em si próprio, era uma oração pensando em abençoar os outros. Jabes abençoou os outros com aquilo que ele recebeu. Ana abençoou os outros com aquilo que ela recebeu, porque ela entregou Samuel para ser profeta. Assim que Samuel foi criadinho, criança ainda, foi entregue para ser profeta. Ou seja, aquilo que ela recebeu de presente, ela deu para que abençoasse a vida de outras pessoas. Então, o interesse na oração. Próximo ponto. E estendas os meus termos, ou na outra versão, e expanda o meu território. É o próximo ponto aqui da oração. É pedir para que a bênção de Deus nos torne mais bem equipados para realizar a obra que Ele nos colocou. Pedir para que Deus nos equipe, nos abençoe nos equipando, nos capacitando. E Ele pediu exatamente o que Ele precisava para ser equipado para a obra que Ele precisava desenvolver. Assim nós também precisamos orar ao Senhor, pedindo: Senhor, me equipa, me capacita para a obra que o Senhor mesmo me colocou, para que eu possa abençoar a vida das outras pessoas, para que eu possa, a bênção que o Senhor me dá, me capacite para abençoar a vida de outras pessoas. Próxima parte, que a tua mão seja comigo, que a tua mão seja comigo. É a próxima parte da oração, que ele está dizendo: Senhor, me equipa, mas assim, me dirige, porque senão eu me perco. Me dirige, porque senão eu me perco. Porque o Senhor pode acabar me equipando e eu perder a direção. Como acontece muito também. Depois que a pessoa é equipada, é capacitada, se perder. Falou: Senhor, me abençoa, mas mantenha a sua mão comigo, para continuar me direcionando, para que eu não me perca. Amém? E faças que do mal eu não seja afligido, preserva-me do mal, né? Para que não me sobrevenha aflição. Assim como também Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: livrai-nos do mal. Livra-nos do mal. Porque é Deus mesmo que impede que o mal nos alcance. E aí, gente, assim como eu falei, quando a gente fala da provisão divina, eu falei, não é o pão no sentido o que eu vou comer, ou o dinheiro para eu me sustentar. É todo tipo de provisão que eu preciso para estar vivo, para viver, para levantar, para me sustentar a minha alma, sustentar o meu espírito, sustentar o meu físico. Da mesma forma, a proteção é em todas as áreas da minha vida. Me proteger em todas as áreas da minha vida, seja na área física, me dando saúde, seja na área espiritual, me livrando do diabo, sai para lá, Satanás, me protegendo na área mental, em todas as áreas, pedindo proteção do Senhor. E fechando, né? E Deus lhe concedeu o que ele pedira. Deus lhe deu, e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Deus viu o coração dele. Deus viu o coração dele. Assim como viu o coração de Ana. Deus vê também o meu e o teu coração. O Senhor conhece o nosso coração. Por que que Deus atendeu a oração de Jabes? Não foi porque ele disse as palavras certas, foi porque ele tomou as atitudes corretas. Porque o seu coração estava
inclinado realmente a ser abençoado e abençoar. Deus viu o coração de Jabes e entendeu que poderia atender a oração de Jabes. Muitas vezes a gente consegue convencer as outras pessoas dos nossos projetos, dos nossos planos. Quando a gente quer, a gente fala muito bem, não fala? Quando a gente quer, a gente vende muito bem nosso peixe, não vende? A gente consegue convencer as outras pessoas de que a nossa ideia, de que o nosso plano, que o nosso projeto é bom. Mas Deus conhece o coração. Ele vai olhar o coração, gente. Então o coração tem que estar verdadeiro. O coração tem que ser honesto com Deus. Se você está orando e você não está vendo resposta, começa a olhar o teu coração. Quantas e quantas vezes, irmãos e irmãs, eu já atendendo pessoas ou conversando assim com pessoas falaram assim, mas eu queria fazer isso, eu queria fazer tal coisa. Pela palavra, isso aí não é legal não. Mas Deus conhece meu coração. Eu falei, exatamente isso. As pessoas querem justificar suas atitudes erradas jogando para o coração. Eu queria fazer isso, mas pela palavra não pode. Mas Deus conhece o meu coração, Ele sabe que minhas intenções são boas. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, irmão, irmã, grava isso que eu vou te falar agora. As nossas atitudes são reflexos dos desejos do nosso coração. Não adianta eu ter uma atitude e falar assim, mas o meu coração é bom. Não adianta. Porque as nossas atitudes estão mostrando o que o nosso coração sente. Já é o reflexo do desejo do nosso coração. Como eu disse, às vezes, bons argumentos vão convencer pessoas, mas Deus não. Deus não. Como Paulo falou aos Gálatas, né? Não se engane, de Deus não se zomba. Ele não adianta, gente. Salmo 139, Deus, Ele sonda, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele conhece, gente. Ele conhece. Que o nosso coração se converta primeiro, amém? Que o nosso coração se converta primeiro, automaticamente as nossas palavras vão se converter. Aquilo que nós precisamos falar vai vir automaticamente quando o nosso coração já for verdadeiro. Que muitas vezes a gente se preocupa no que falar para Deus. Eu digo para vocês, não se preocupa com o que você vai falar, se preocupa com o que o teu coração está sentindo. Se preocupa em o seu coração ser verdadeiro, porque as palavras vão vir automaticamente. Ou não vão vir, não precisam vir. Quando o sacerdote ele chegou para Ana, ele falou assim, ele chegou perto, a Bíblia diz isso, ele chegou perto, e ele não entendia nada que Ana falava, porque na verdade ela não estava falando. A Bíblia diz que ela não conseguia falar, ela só chorava. Ela tentava falar, mas ela só chorava. Sabe quando uma pessoa está tentando falar, mas está chorando? E aí não sai nada? Não é assim? Criança, né? A criança vem chorando, desesperada. O que aconteceu? Não sai, você não entende nada. Por quê? Ela está tentando falar, mas não consegue porque o choro fala mais forte. Era o que estava acontecendo com Ana. Ela estava tentando orar, mas ela não conseguia falar nada, porque ela chorava mais do que falava. Por causa disso, o sacerdote achou que ela estava bêbada e repreendeu ela. Aí ela... Eu fico imaginando, né? Profeta, não é o caso. Ela foi educada, tá, gente? Ela não era brasileira. Se ela fosse brasileira, vocês são brasileiras, vocês sabem, né? Vocês já tinham devolvido uma nele, não tinha? E brasileira, né? Terrível. Ela falou, profeta, você não está entendendo o que eu estou falando, porque eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, mas o caso é esse. Aí ele, me perdoa, filho, me perdoa. Você vai receber a tua bênção.
Ana não conseguia falar nada, gente, e não precisa, porque o coração dela já estava gritando para Deus. Deus conhece o teu coração. Ele conhece o teu coração, Ele sabe o motivo por trás da tua oração. Ele sabe o motivo por trás da tua oração. Amém? Converta o teu coração, o resto vem automático. Quer mudança de vida? Você pode mudar. Sozinho, não. Sozinho, não. Mas nós podemos mudar. Se nós buscarmos na fonte certa, se nós buscarmos uma vida de oração, se nós formos verdadeiros no que nós estamos buscando, a nossa oração será respondida. Deus vai conceder aquilo que nós pedimos, assim como concedeu para Jabes, assim como concedeu para Ana, para tantos outros e para nós também. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé? Não sei como é que está o teu coração, você sabe, né? Você sabe como é que está o teu coração. Deus sabe também. Entrega a tua vida para o Senhor. Entrega teu coração para o Senhor. Seja verdadeiro, seja verdadeira com o Senhor. Precisa de uma mudança na sua vida? Você precisa mudar a sua vida, assim como Jabes precisava mudar a dele? Mudar a perspectiva de vida? Porque a perspectiva de vida de Jabes era terrível, era horrível. Mas ele sabia que poderia mudar. Porque o Deus que ele cria podia fazer isso. O Deus que nós cremos, irmãos e irmãs, pode mudar a nossa perspectiva de vida. Pode mudar completamente a nossa vida. Mudar o nosso coração, mudar as nossas palavras, a nossa fala e mudar as nossas atitudes. Para que nós possamos, assim como Jabes, né, termos as atitudes corretas. Deus atender a nossa oração vai ser consequência. Porque Deus já falou na palavra que é o desejo dEle. É o desejo dEle nos abençoar. Ele só precisa de um coração entregue, para que Ele possa, com tranquilidade, nos dar aquilo que nós pedimos, para que nos abençoe, para que nós sejamos bênção. Ore ao Senhor, entrega a tua vida a Ele. Seja verdadeiro, seja verdadeira com Ele, seja sincero com Ele, seja sincera com Ele. Ele conhece o coração, Ele sabe. Ele sabe a verdade do teu coração. Senhor